Seja muito bem-vinda à live da Carta da Semana, onde a gente conversa sobre os conselhos do tarô para a semana que está começando e como é que a gente pode usar na prática esses conselhos na nossa jornada de conexão com a nossa intuição e de conquista da nossa autonomia feminina. Meu nome é Uirá Iracema. Esse aqui, ó, é o meu tarô. Olá, Tereza. Seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vinda aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sei que tem várias pessoas novas me seguindo e eu gostaria de, para essas pessoas que estão chegando agora, que estão começando a me seguir agora, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos também. Eu sei que tem mulheres e homens. Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas ao meu perfil. Toda semana eu costumo fazer esses vídeos da Carta da Semana e conversar aqui ao vivo sobre quais são os conselhos que o tarot traz pra gente, quais são as energias que estão em dominância no momento e como é que a gente pode lidar melhor, como é que a gente pode usar essas energias a nosso favor, como é que a gente pode aprender com elas, como é que a gente pode usar essas energias para o nosso desenvolvimento. Então, para quem está chegando agora, normalmente eu faço essa pergunta bem geral para o tarô. Eu tô aqui embaralhando enquanto a gente está conversando. Eu faço essa pergunta bem geral para o tarô. Quais são os conselhos para a semana, né? Quais são as energias que estão aí que a gente precisa conhecer, que a gente não sabe, que é bom de saber, né? Então eu faço uma pergunta bem geral em relação às energias da semana, para a gente aprender a partir delas. E aí a gente conversa aqui um pouquinho, depois que eu tiro a carta e a gente bate um papo. E aí ao longo da semana eu sempre coloco mais material que vai surgindo a respeito dessa carta, a respeito do que ela representa, a respeito dos arquétipos que vem na carta, e de que tipo de discussão que a gente pode levantar a partir dessa carta, tanto pessoalmente como coletivamente, como é que a gente pode usar isso no nosso desenvolvimento, no nosso crescimento. Então essa é a ideia dos nossos vídeos, das nossas lives da Carta da Semana. Vamos aproveitar para bater esses papos, tendo o tarô como um norte, mas tendo também tudo que a gente traz, as nossas individualidades, que cada um de nós vai trazendo para essa discussão, né? E também como é que isso pode ajudar a gente individualmente, como é que cada um de nós pode pegar desse material e levar para si como reflexão, como ponto de partida, como uma provocação. Depende, né? Depende do que é a Carta da Semana e depende do que ela pode representar para você. Porque o tarô ele é uma ferramenta que é uma ferramenta de muitos séculos de existência e ainda assim ela é uma ferramenta muito individual também. Ela é uma ferramenta que tem uma história muito grande. Se você tiver interesse em conhecer a história do tarô e também a história dos decks que eu uso, dá uma procuradinha assim no meu perfil aí, que você vai encontrar alguns vídeos anteriores. Você pode encontrar assim numa procurada básica. E se você tiver interesse em conhecer mais sobre o tarô, mais sobre como é que a gente pode usar ele, tanto nas nossas discussões coletivas e nas nossas buscas por um desenvolvimento como uma sociedade, como grupo, como também no nosso desenvolvimento individual, na nossa busca pela nossa autoconexão, que é basicamente o que meu trabalho é o que me tira da cama de manhã feliz, assim. É exatamente ensinar as pessoas e aprender junto também a utilizar o tarô como uma forma de olhar para dentro, de se conectar com a intuição. Tereza, muito obrigada, já quero usufruir tudo, muito obrigada, seja muito bem-vinda. E assim, queria lembrar algumas coisas aqui para vocês. Primeira coisa é que amanhã, terça-feira, às 5 horas da tarde, horário de Brasília, eu vou conversar na live Mulheres Incríveis com a Jusilene Santana. A Jussi, ela é atriz, diretora, pesquisadora e criadora do Instituto Martim Gonçalves. Ela é super realizadora. E essa é a segunda live que a gente vai fazer juntas. A primeira foi umas 2 semanas atrás, se não me engano, 2 semanas atrás.
E foi tão, foi tão legal e a gente curtiu tanto fazer e quem estava assistindo também curtiu tanto que a gente depois recebeu várias mensagens e a gente resolveu fazer um segundo round. Então, a primeira live com a Júcia, a gente conversou sobre mulher profissional, a identidade da mulher profissional. Quem é ela, quem somos nós, e como é que a gente lida com as nossas questões relacionadas à identidade da gente, né? O que a gente é nesse mundo, e o que a gente quer, e o que a gente está buscando. E a segunda live era para ter sido semana passada. Quem tá me seguindo aí sabe que semana passada eu fiquei doente. E aí eu fiz uma live pra dizer, ai, não vai ter live. Porque eu fiquei bem mal, eu passei uns dias assim, bem nocauteada. Eu acabei pegando Covid. E eu também estava muito preocupada porque os meninos estavam em casa com outra virose. Veja bem, as viroses aqui no inverno, aqui na Dinamarca, tem viroses para todos os gostos. E aí os meninos estavam em casa e eu em casa com Covid e a preocupação foi de não passar, né? Não passar para eles, mas deu tudo certo. Eu também, tô de volta. Obrigada por todas as mensagens de preocupação e todos os desejos de melhoras que vocês mandaram para mim. Valeu, chega mesmo. Eu tô longe, mas tô perto. Aí os meninos não pegaram, pelo menos não de mim, não dessa vez. Tá deu todo mundo negativo, tirando eu, né? Mas os meninos e o marido, o exame de todo mundo deu negativo, o que foi bem surpreendente, mas foi bem bom de saber que as nossas medidas de segurança, assim, de isolar um pouco. Eu não fiquei muito isolada porque eu tenho um filho de 2 anos, né? Então é difícil. Mas as medidas de isolamento deram resultado e os meninos estão bem protegidos e negativos. Mas eu vou parar de conversar agora pra gente ver qual é a carta e a gente conversa mais sobre a carta, tá bom? Eu vou, como sempre, eu vou espalhar a carta na minha mesa, respirar fundo, tirar uma carta e a gente conversa. Espalhando, botei o tarô na mesa, vocês podem ver, eu vou espalhar aqui a carta, as cartas. Eu já fiz o meu ritual anterior, que eu sempre faço, para dar uma concentrada, uma baixada de energia, porque é tanta coisa que a gente traz do externo, aqui em casa as máquinas, elas trabalham, elas funcionam sozinhas de vez em quando. Mas é tanto estímulo que a gente tem do mundo externo que é necessário, pelo menos para mim é necessário dar uma parada. Antes de começar a live, eu sempre dou uma parada, dou uma respirada, faço uma meditação, mais longa ou mais curta, dependendo do tempo. Eu tenho meu sininho também, que eu já mostrei pra vocês. Deixa eu ver aqui como é que mostra o sininho. Meu sininho, que eu sempre uso antes pra dar uma concentrada. Então, vamos lá. A gente tá perguntando pro tarô quais são as energias dessa semana. Qual o conselho do tarô para essa semana? A carta do mago. Essa carta é uma carta incrível. Aliás, como todas as cartas, eu sou super suspeita. Acho que eu tô sempre falando dessa quantidade de opções e de como as cartas do tarô elas abrem assim, milhões de portas, pelo menos para mim e para as pessoas que estão em volta de mim e se deixam apaixonar pelo tarô como eu sou apaixonada. Essa é a carta da transformação, é a carta da alquimia. Essa carta ela fala que a gente tem na situação, seja lá a sua situação ou a minha situação, na situação que a gente tem neste momento, o que você está passando neste momento, você tem todos os recursos que você precisa. Todos. Você tem como um mago todos os elementos à sua disposição. Você tem dentro de você o conhecimento que você precisa para enfrentar essa situação e para virar o jogo. A alquimia dessa situação, como é que você transforma como é que você transforma esse metal ordinário em ouro. Você tem todas as ferramentas, todos os recursos com você. A questão é, a gente precisa utilizá-los com sabedoria.
como é que a gente utiliza da melhor forma aquilo que a gente tem, com sabedoria e com respeito. Respeito a nós mesmas, respeito aos recursos que nos são ofertados, né? Respeito aos recursos que a natureza, que a terra, ela nos oferece. E respeito pelo outro. Então, assim, como é que a gente utiliza esses recursos que a gente tem? E essa carta, ela nos diz que a gente tem tudo que é necessário. Então, é uma carta muito boa pra gente vencer na nossa vida situações como a síndrome da impostora, por exemplo, né? Quem nunca? Então, essa é uma carta que ela é muito boa pra gente, é um momento muito bom da gente vencer isso, porque a carta, ela diz, você tem tudo, você é sim boa o suficiente, você é sim um expert no seu campo de atuação, você é a melhor pessoa no melhor momento, no melhor lugar. Então é você honrar, respeitar a sua jornada e aonde ela te trouxe. Você honrar e respeitar a si mesma e a posição que você ocupa. Você acreditar que os seus talentos, as suas capabilidades, essa palavra existe em português? Capabilities. Vamos dizer que existe. Se não existe, eu tô criando agora. As suas capacidades, acho que é melhor, né? As suas capacidades, você tem, elas são suas e elas são o desenvolvimento do seu caminho. Elas são um labor da sua jornada. E isso ninguém te tira. Aquilo que você construiu ao longo do seu caminho, ninguém tira de você. Alguma coisa que a gente compra com dinheiro, né? Alguém pode vir e levar. Mas o seu conhecimento, a sua experiência, aquilo que leva você aonde você está neste momento, e eu digo leva não do ponto de vista físico, né? Não é o carro que te leva, né? Mas o seu conhecimento, a sua experiência de dirigir esse carro, que é a sua vida, né? A sua experiência de dirigir esse carro, o seu conhecimento acumulado de como dirigir, de como levar essa jornada, isso ninguém te tira. Isso é seu, e isso é o que pode te ajudar nesse momento, e é isso que o tarot sugere, que essa semana, isso pode te levar a fazer a virada dessa chave, que é de transformar uma situação potencialmente boa, ou uma situação que a princípio você pode sentir que é uma situação de encruzilhada, de sentir-se parada, né? Ou sentir-se sem saber como sair de uma posição. Você está numa posição, talvez, e não sabe como sair dessa posição. E esse é um momento em que você olha para dentro e se pergunta assim, quais são as minhas ferramentas, as ferramentas que eu trago comigo nessa minha mochilinha pessoal? E a gente já conversou várias vezes sobre essa mochilinha, né? Então, quais são as ferramentas que eu trago nessa minha mochilinha que eu posso utilizar, que eu posso tirar da mochilinha agora e utilizar e ir pra frente, porque você tem essas ferramentas são suas. E essas ferramentas te trouxeram até onde você tá, e você não tá ao acaso, neste momento de encruzilhada, neste momento de não conseguir enxergar o próximo passo. É parte da jornada, e é uma parte da jornada importante para que você se fortaleça. Deixa eu ver aqui o que a Teresa escreveu. Hoje na meditação, pedi um direcionamento para o universo e você apareceu com esta carta. Pronto, Teresa. Que bom, eu fico muito, muito feliz e muito honrada de ser parte da sua jornada no dia de hoje e de ser uma parte da solução, assim, de ajudar você no caminho para frente, né? De se encontrar com você agora e fazer parte da sua jornada para frente. Então, assim, a respeito da nossa mochilinha, eu acho que é um momento legal da gente falar de novo sobre ela. A gente está agora na lua minguante. A lua minguante é um momento bom para a gente se livrar daquilo que não nos serve. Como eu sempre digo, não nos serve porque nunca serviu ou não nos serve mais. E assim, tem coisas que servem na nossa vida por um bom tempo, que a gente utiliza e que a gente às vezes é até orgulhosa de ter. E em certo momento para de funcionar, para de fazer efeito, para de nos levar para frente, para de nos ajudar a crescer. E aí, a gente continua carregando ela nas nossas costas, nessa mochilinha imaginária, dos nossos talentos, possibilidades, skills. A gente continua carregando elas porque a gente está acostumada a carregar aquela ferramenta. Mas talvez ela não nos sirva mais. E a gente precisa ter a sabedoria de
deixar para trás as ferramentas que não nos servem mais para abrir espaço para as novas ferramentas que vêm pelo caminho, né? Então, agora, esse momento, que é a semana, a gente está entrando na lua minguante a partir de amanhã, então a gente está exatamente na transição da lua cheia para a lua minguante, é um momento bacana da gente se livrar das coisas, se livrar do que não nos serve, do que não nos ajuda a andar para frente. Então, se a gente juntar esses dois momentos, se a gente pensar que a carta do mago, ela fala sobre a gente ter tudo o que a gente precisa e a gente saber usar isso, a gente usar isso com sabedoria, saber usar isso com sabedoria, a gente utilizar dessas ferramentas de forma sábia, né? Então a gente pensar que é também uma sabedoria a gente fazer uma triagem daquilo que nos serve e daquilo que não nos serve mais. Então imaginar assim, aonde você está neste momento, aonde você quer chegar, o que você pode usar desses seus talentos, a experiência adquirida, os skills, né? Qual é a tradução de skills? Hoje eu tô péssima de tradução. As palavras elas estão me faltando. Na verdade eu tô assim desde a semana passada, desde que eu fiquei a cabeça ficou meio nublada, desde que eu tava doente. Mas vai voltar. Então assim, como é que a gente pode usar essas nossas capacidades da melhor forma com aquele objetivo? Que aí não é essa coisa louca de saber tudo, poder tudo e atirar para todos os lados. Porque quem atira para todos os lados não acerta nada. Quem sabe de tudo não sabe realmente de nada, né? Eu tenho, como é aquela música dos anos 80? Eu tenho pressa, tanta coisa me interessa, mas nada tanto assim. Quem joga para todos os lados não joga para lugar nenhum. Marina, muito obrigada. Skills, habilidades, yeah! Muito obrigada. Então, as nossas habilidades, as nossas capacidades, aquilo que a gente carrega na nossa mochilinha imaginária, tem que ser esses talentos especiais que a gente vai tirando ao longo da jornada, mirando onde a gente quer chegar. Não é simplesmente a mochilinha que a gente vai carregar com tudo que a gente acha bonitinho, que nem quando a gente é criança e vai pra escola, né? E a gente vai enfiando um monte de coisa na mochila. Meus filhos, eles voltam pra casa com a mochila cheia de pedra, folha, né? E isso na nossa jornada puxa para trás. Para eles ainda é divertido, eles têm a parte lúdica, então para eles é importante. Mas pra gente, se a gente pensar que na nossa vida a gente encher a mochilinha da gente de coisas só porque é bonitinho de ter, ou porque a gente achou legal um dia, ou porque nos dá uma certa importância aos olhos de outras pessoas, então, vamos fazer triagem? A triagem da mochilinha. O que vale a pena tá lá, porque vai ajudar a gente a dar o próximo passo aí pra frente. E o que não vale mais, aproveita a lua minguante, joga pra cima, joga pro lado, joga pra cima não, que pode cair de volta na cabeça, mas joga pra fora, assim. Faz que nem lá na Bahia, a gente joga no mar. A gente joga e manda embora. E aí ficar com o que realmente é importante, abrir o espaço para que coisas novas vão chegar, né? Porque o que acontece é que no momento que a gente tá nessa encruzilhada e que a gente se coloca como o mago, que essa posição, né? Essa atitude de eu posso tudo a partir deste ponto, eu posso eu posso encarar essa situação, essa encruzilhada de caminhos, eu sou capaz de escolher o melhor caminho e eu sou capaz de, a partir da minha escolha, seguir neste caminho para chegar no meu objetivo, porque eu tenho dentro de mim tudo que eu necessito. Então, é uma posição de alto poder, né? A palavra empoderamento eu tento até não usar porque ela tá tão gasta, mas é uma posição de empoderamento, né? E ao mesmo tempo é uma posição que precisa ser realista consigo mesma. Eu quero chegar lá mesmo? Qual é realmente o meu objetivo? Porque quando a gente está no caminho sem saber exatamente onde a gente quer chegar, a gente não chega. Ou quando a gente chega, a gente não reconhece, né? A minha avó, ela dizia assim: quem procura o que não perdeu, quando encontra, desconhece. Então, assim, eu adoro isso. Quem procura o que não perdeu, quando encontra, desconhece. Se a gente não tem a propriedade do caminho, do objetivo que a gente está traçando, a gente não vai se reconhecer no caminho, e quando a gente chegar lá, a gente também não se reconhece, né? E aí isso pode fazer da gente seres frustradas, mesmo
mesmo a gente tendo muito sucesso, mesmo a gente tendo conseguido tudo que as outras pessoas conseguem, mesmo a gente tendo chegado ao máximo que alguém pode chegar dentro daquela profissão ou dentro daquele status social, a gente pode estar, aparentemente, para os olhos dos outros, na melhor posição, na posição mais bem-sucedida e mais plena que poderia ser, e às vezes a gente não se reconhece dentro dela, porque a gente não escolheu com base na nossa verdade interior, né? A gente não escolheu aquilo olhando para dentro. E isso é um risco que a gente corre quando a gente prefere não se conhecer, e a gente prefere, e às vezes não é uma escolha consciente, né? Às vezes a gente está muito ocupada, às vezes a gente está muito cansada, às vezes a gente tem medo também, porque o conhecer-se também vai trazer para você uma outra demanda, né? O conhecer-se, depois que você viu, não tem como desver, né? Assim que fala. Então, assim, depois que você se conhece, você começa a entender coisas a seu respeito e você começa a perceber necessidades suas que você não sabia antes. E a partir deste momento, você não pode dizer que você não conhece mais, que você não sabe, que você está fazendo simplesmente porque você não pensou direito. No momento em que a gente se aceita se conhecer, a gente aceita se conhecer. No momento que a gente aceita se conhecer, a gente aceita a responsabilidade sobre a gente mesma. E isso pode ser assustador, mas também pode ser libertador. A gente trazer para si mesma o ônus, né? O ônus e o bônus de se conhecer, né? Apesar disso ser assustador antes da jornada começar, ao longo da jornada, depois que você começa ela, isso também pode ser, além de libertador, pode ser muito poderoso. Você tomar as rédeas do seu caminho nas suas mãos. Eu trazer para mim a responsabilidade sobre os meus caminhos. E isso só é possível nessa perspectiva de amor e respeito próprio, né? Que assim, a gente tantas vezes a gente trata a gente mesma como se a gente fosse nossa maior crítica, né? E assim, da forma como você fala com a sua melhor amiga, por exemplo, com a sua filha, se você tem uma filha, com a sua neta, e eu falo mulheres, assim, pra gente ter essa perspectiva da mulher falando com a outra mulher que ela ama e respeita. Da mesma forma como a gente fala com a nossa mãe, com a nossa avó, com a nossa melhor amiga, com a nossa filha, com a nossa neta, dessa mesma forma a gente deveria falar com a gente mesma. Com esse mesmo carinho, esse mesmo cuidado e essa mesma torcida. Sabe como a gente torce por elas? Sabe aquela pessoa na sua vida que você tem tanta felicidade pelas realizações dela que parece que são suas? Que essa pessoa seja você também, além dessas outras mulheres no seu caminho que você ama, que você seja na sua vida uma mulher que você ama, uma mulher que você respeita, uma mulher que você ouve, né? E que isso possa te ajudar a fazer isso por outras e mais mulheres. No momento que a gente se conhece, se ama, se respeita, o copo da gente está mais cheio para a gente poder amar e respeitar os outros também, né? Os outros à nossa volta, os imediatos outros, esses que a gente já tem tão parte de nós, como filhos, maridos, esposas, família, pai, mãe, mas também os outros nesse círculo que vai um pouco mais, esse círculo que é um pouco mais estendido, que já vai para os conhecidos dos conhecidos, os amigos dos amigos, e aí estender aos poucos e estender nesse círculo para que esse ciclo que o meu amor próprio ele possa também se transformar no meu espalhar do amor pelas outras pessoas. E o amor como uma essência, não simplesmente esse amor romântico, né, que a gente vê nos filmes tanto e nas músicas. Nas músicas pop, sertanejo, não sei o que é o amor, esse amor pelo outro, devotado, da minha metade. Mas esse amor,
esse amor incondicional, esse amor do humano meu pelo humano seu. Então, assim, eu desejo para você que nessa semana, na semana em que você é capaz de transformar qualquer situação naquilo que você deseja, naquilo que você aspira, eu desejo para você que você tenha amor e respeito por si mesma, para que você use nessa transformação das situações, para que as situações que você quer transformar, fazer a alquimia, né? Porque essa é uma carta da alquimia, para que as situações nas quais você quer realizar essa alquimia sejam situações de amor. Amor por você, amor pelos outros, amor pelo planeta que a gente vive. Que esse amor seja refletido nas atitudes assim, das menorzinhas até as maiores. E que isso seja uma transmutação do individual para o coletivo, para que a gente seja capaz de juntar os nossos amores, os nossos corações em uma rede de amor coletivo. Que isso, sim, é transformador. Isso sim é transformador da sociedade, isso sim é transformador da cultura. Isso sim é uma coisa que pode levar nós mulheres de posições culturalmente mais marginais, como muitas vezes a gente vê o papel da mulher ser um papel secundário, né? Ser tido como um papel secundário, ou ser tido como um papel de fragilidade, ou um papel de espera, um papel... E eu falei sobre isso há 2 semanas num vídeo que eu fiz sobre ser a caça e ser o caçador, né? E que isso seja seja uma possibilidade nossa de trazer essa transformação individual e coletiva para as nossas mãos. E que a gente possa, através desse autorrespeito, a gente também levar isso para o mundo, né? E que o mundo aprenda a nos respeitar e a respeitar-se, né? E não é o respeito como uma imposição, assim, pá, me respeita, você sabe com quem você está falando. Quem precisa gritar respeito é porque não tem respeito por si mesma, né? Sejam todos os meus novos seguidores aqui nessa página muito bem-vindos, assim, do fundo do meu coração. É muito bom poder conversar com mais e mais de vocês sobre esse assunto sobre o qual eu sou tão apaixonada, que é o tarô, e não simplesmente o tarô, mas as formas da gente se conectar com a gente mesma e a gente descobrir o nosso caminho a partir dessa perspectiva de autoconexão. Essa live, ela fica... Eu sempre deixo as minhas lives gravadas, porque eu sei que as pessoas podem ter horários diferentes. Eu moro na Dinamarca e os nossos horários são bem diferentes, então assim, eu não espero que todos estejam disponíveis e online com tempo para poder assistir ao mesmo tempo aí no Brasil, que eu tô aqui na Dinamarca. Então, assim, as minhas lives, elas ficam gravadas e muitas delas, elas estão também no meu canal do YouTube. Tem outros vídeos também no meu canal do YouTube. Se você tem interesse em assuntos sobre intuição, tarô, a busca da autonomia feminina, maternidade, empreendedorismo intuitivo, sobre tudo isso e muito mais, eu falo lá no meu canal Mulheres Incríveis, no YouTube. Então se inscreve lá no canal, porque aí você recebe notificação sempre que tem vídeo novo. E aqui no Instagram e no Facebook tem sempre vídeo novo sobre carta da semana, tem sempre um monte de material que eu vou colocando ao longo da semana. E aí você vai poder aprender um pouco mais sobre essa perspectiva do tarô, e também sobre que é o tarô intuitivo, e sobre quais são as energias que estão acontecendo essa semana, e você descobrir como é que você pode utilizar isso da melhor forma para você. Um prazer enorme, como sempre, falar com vocês. Eu espero que vocês tenham, espero que você, vou dizer individualmente, porque realmente é do fundo do meu coração para cada um de vocês, eu espero que você tenha um dia maravilhoso e uma semana incrível, e eu vejo você no próximo vídeo. Tchau!